Olá, Laís, tudo bem? O pessoal tá chegando, tem pessoal do YouTube aqui também. A gente tá esperando um pouquinho. Oi, Thaís, tudo bem, sua linda? Oi, Graziele, delícia ter vocês aqui. A gente tá aguardando um tempinho pro pessoal entrar, a turma do YouTube tá vindo aqui também. Oi, Patrícia, tudo bem com vocês? Fala oi, Ed. Oi, Luiz, vamos ver você aqui. Olá, tudo bem? Boa noite, que alegria. Aproveita esse primeiro minuto para convidar todo mundo para a gente aumentar essa galera. Mais gente precisa estar conectada à Maratona Setembro Amarelo. Que bom, passaram bem o final de semana, muita conexão, descansaram. Aqui estamos bem sintonizados. Luiz, Patrícia, quem que tá aí? A Érica? Não. Tem a Graziele, tem a Thaís, tem a Laís. Bacana. Turma do YouTube aqui também. Sejam bem-vindos. Vão se conectando, vão chamando pessoas, que nós vamos hoje a segunda semana da Maratona Setembro Amarelo. Para quem já está nos acompanhando, a proposta é literalmente fazermos uma maratona de tomada de consciência, o quanto a vida é maravilhosa. Contrapartida que muitos escolhem interromper o fluxo da vida, por isso Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, e nós queremos falar muito mais da vida do que da morte, encontrarmos caminhos saudáveis. Semana passada nós conversamos bastante sobre esse autocuidado, a importância de cuidarmos de nós mesmos, aprender a cultivar o auto-amor, a autopercepção. E hoje nós queremos lançar a segunda ideia para essa jornada, para a gente conseguir, de fato, termos uma percepção e uma observação de nós mesmos. Já vamos entrar no tema de hoje à noite para a prática dessa semana. Você vai dando boa noite para os que estão entrando. Como que vocês estão passando a semana, gente? Esse setembro mexe tanto com a gente, né? Trouxe a gente mais à tona para realmente a gente observar melhor. Deixa eu alinhar isso aqui. Observarmos melhor tudo isso, né? E hoje a gente vem com esse tema do desenvolver um novo olhar, né? Como desenvolver um novo olhar com tudo que está acontecendo, com tantas informações, tantas notícias. Às vezes nos faz pensar tanto sobre o assunto. Como desenvolver um novo olhar depois de dor? Como desenvolver um novo olhar depois de decepcionar ou de ser decepcionado, né? Porque facilmente algo acontece e a gente passa a rotular a vida, ou a pessoa, ou a situação, para sempre, para o resto da vida daquela forma, né? E é importante a gente voltar a se reconectar, a entender que precisamos limpar as nossas memórias, tomar novos rumos, né? Isso faz toda a diferença. O pessoal do YouTube está entrando aqui, a gente já está se organizando para começar. Mas que alegria ver vocês, que alegria saber que está tudo bem. O pessoal acenando, dando um tchau, dando um oi. Só para informar vocês, eu e a Michelle literalmente somos numa maratona enorme de muitas coisas acontecendo, vocês não têm noção. Além dessas lives, dessas conversas, muita gente solicitando palestras, muita gente solicitando conversa nas empresas, escolas, e estamos fazendo literalmente uma maratona, antecipando essa semana. Quarta noite nós vamos ter uma conversa maravilhosa na igreja para casais aqui na paróquia de Fátima. Vai ter uma conversa maravilhosa, só que vai ser presencial e aí eles estão limitando o número de participantes. Então se alguém queira participar, tem que se informar se ainda tem lugar para estar presente.
E quinta-feira nós vamos ter aí sim um momento muito mais da cidade, um debate sobre o Setembro Amarelo na Câmara dos Vereadores. Então vai ser uma tarde das 4 às 6 da tarde, onde outros profissionais vão estar debatendo, eu e a Michelle tendo uma fala também sobre a importância dessa tomada de consciência Setembro Amarelo. Além do presencial, vai ter um limite também de participantes, causa da pandemia, do distanciamento, mas também tem a oportunidade de acompanhar via TV Câmara aqui de Pouso Alegre. Depois a gente divulga isso. Vai ser bem bacana se você puder participar ou também divulgar. Vai ter muita gente conectada para acompanhar esse processo dessa fala. Tá? Lê, manda sim. Que delícia, Mi, boa noite para vocês. Obrigada. Deixa eu mandar a oração sim, querido. Gente, é muito bom poder, junto com a cidade, né, a gente tomar um pouquinho mais de consciência de todo esse processo. E realmente, boa noite, Joana, tudo bem com você? Alegria tê-la aqui. A gente conseguir trazer um ato de maior conscientização, apesar de usarmos a palavra debate, né? Na verdade, eu prefiro trazer como um momento de diálogo, de conscientização. Oi, Lázara, Parício, não sei o nome completo ali, boa noite para vocês, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui reunidos na segunda semana de maratona, olha que delícia, gente! Semana de realmente conscientização da vida, uma semana para a gente olhar mais devagar para todo o nosso processo, né? Oi, Lázaro, o Luiz está falando oi para você. Oi, Pablo. Pablo é um primo de Campinas, que legal ter você aqui, Pablo. Boa noite, gente. E hoje a gente está trazendo o assunto como desenvolver um novo olhar, né? Michelle, o que é esse novo olhar? Na verdade, hoje nós, independente da nossa idade, 10, 20, 35, 48, 56, 71, 82, independente da nossa idade, nós desenvolvemos muitos olhares. Só que muitas vezes esses olhares ficaram fixos. Então algo aconteceu de não legal e eu fixei algo sobre alguém, uma situação e colei. E aquilo eu não tiro mais. Parece que é como se até as pedras se movem, né? Até as pedras com a chuva faz movimentos, imagina as pessoas. Então, de repente, a gente coloca determinados assuntos como bom e mal e deixa de valorizar o aprendizado, a melhora das pessoas e automaticamente a nossa melhora, né? Então, Ed, vamos falar um pouquinho sobre esse novo olhar? É importante, quando nós falamos sobre desenvolver um novo olhar, essa vai ser a proposta, uma ginástica, uma maratona, desenvolver novos olhares sobre vários aspectos. Mas antes de entrar sobre esse novo olhar, é importante entender literalmente o olhar. O olhar é uma energia muito forte. Por isso, quando alguém nos olha, o jeito que olha conecta muita energia. Literalmente energia... Por isso a gente fala poeticamente, olhar, os olhos são a janela da alma, né? Sim. Então por isso existe literalmente uma conexão com o inconsciente profundo, o nosso olhar. Por isso a gente vai falar, o olhar está triste, o olhar está irradiante, o olhar está iluminado, o teu olhar não tem brilho, são tantas frases que a gente escuta sobre o olhar. Então isso é um ponto importante entendermos. E já pegando o gancho, toda quarta noite nós fizemos a meditação também, e na meditação o que a gente sempre sugere é fechar os olhos. É a hora que o teu olhar, a energia, vê se ir para fora, ela vai para dentro. Então aprender a olharmos para dentro, nossa casa mais íntima, a casa mais profunda. Então isso assim, por isso a gente fala tanto olhar. E dentro disso tem um ponto muito, muito importante nós entendermos quando nós falamos do olhar, nós desenvolver novo olhar. Todos nós fomos olhados desde pequeno e nós temos alguns olhares muito, muito importantes que normalmente na abordagem do inconsciente a gente toma consciência como foi o olhar, como é que a criança percebeu o olhar naquele momento.
E nós sabemos que nós temos o olhar do pai e da mãe, que são os dois olhares mais marcantes na nossa história. Quando nós éramos crianças, literalmente desprotegidos, totalmente entregues aos braços do pai e da mãe. Quando a gente fala pai e mãe, mas pode ser tio, avô, avó. Então a forma que nós éramos olhados, e eu sempre gosto de colocar, são dois olhares básicos. Ou era um olhar de acolhimento, né? Alguém te olhou e você se sentia acolhido, como se olhar falasse: aqui você é bem-vindo, um olhar de amor, de afeto, de ternura, e isso é um aconchego interno muito grande. Ou também aquele olhar de profunda censura, a sensação da rejeição, como se aquele olhar me tivesse anulado, reprovado, me colocado de lado. Ou então a imagem que a gente fala tanto, esse olhar do isolamento ou da exclusão. E esse olhar dói profundamente, principalmente quando esse olhar veio de alguém que nos protegia muito. Por isso, facilmente, todos nós temos isso. Hoje está mudando, mas a gente fala assim, só o jeito da pessoa me olhar, eu já sei que está o limite. Principalmente associado ao olhar masculino. Quando o pai olhava, a gente sabia, quando o pai olhava, nem precisava falar muito, a gente já sabia onde é que estava o limite. Então isso é o primeiro ponto, nós entendemos que olhar é uma energia muito forte, o jeito que nós somos olhados nos marcou profundamente, e facilmente a partir dessa experiência profunda, como eu fui olhado, aí depois vem os educadores, como é que eu fui olhado entre os colegas, como é que fui percebido pelos irmãos, para quem tem irmãos ou irmãs, como é que fui olhado pelos educadores. E normalmente olhar, é muito interessante perceber que a criança, no seu tamanho físico, é um olhar que vem de cima para baixo, né? A gente fala assim de fica pequeno e olha para cima. A criança olha muito para cima, e se esse olhar que vem do alto é um olhar muito repressor, muito negativo, isso marca profundamente essa possibilidade do nosso crescimento, como se o inconsciente fosse bloqueando, como se não pudesse ser, como se não pudesse manifestar. E essa experiência profunda que foi nos marcando ao longo da história, normalmente nós não nos damos conta, mas a gente aprendeu a fixar o olhar. A Michele começou a falar sobre isso e ela vai falar um pouco mais, aquele olhar que marcou. Por isso a gente tem aquela frase muito rotulada: a primeira impressão marca profundamente. Eu gosto de dizer que a primeira impressão marca profundamente, mas também a segunda, a terceira, a quarta também marca profundamente. Então, assim, a grande pergunta, primeiro nós temos de fazer uma rápida tomada de consciência, e isso vai ser o convite dessa semana, e você já pode estar pensando um pouco sobre isso. Como é que você foi olhado? Quem eram as pessoas que mais se olhavam? Qual a sensação que causava nesse olhar? Principalmente quando você lembra quando era criança, quando você era pré-adolescente, na adolescência, e muita gente até hoje na vida adulta, quando alguém olha para você, parece que o olhar incomoda, sabe que ela está numa roda de amigos, uma roda de encontros, alguém olha para você e às vezes a pessoa já fica incomodada. Por que você está me olhando? Por que esse olhar? Né? Porque o olhar mexe profundamente, que com certeza teve muito olhar de repressão, de exclusão, olhar de censura, e normalmente são olhares mais negativos. Mas também nós queremos desafiar e vamos dar várias dicas como desenvolver esse olhar mais afetivo e principalmente flexibilizar esse olhar sobre nós mesmos. Então vamos aproveitar, tem uma setinha ali do lado direito. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, porque eu falo que na humanidade é difícil a gente imaginar alguém que não esteja vivenciando ou não vivencie essas repetições, né? Do medo do olhar, do medo de ser olhado, da sensação de não estar sendo aceito, de não ser bom o bastante. Então é muito importante a gente compartilhar com mais pessoas, é muito importante a gente olhar isso com o olhar do coração, né? É interessante quando a gente fala de olhar do coração, e o Ed trazendo o quanto às vezes a gente se incomoda com o olhar de alguém,
o olhar dos pais, ou às vezes o olhar de alguém que te olha muito profundamente, porque parece que ele está te olhando na alma, né? E quando a gente percebe que alguém está olhando na nossa alma, a primeira sensação que vem, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não estou sendo... será que a minha roupa está fora do lugar? O meu cabelo está fora do lugar? A gente sempre visualiza alguma coisa fora do lugar. Por quê? Nós fomos tão acostumados a ficar sendo criticados, né? Como se o cabelo tivesse que estar sempre no lugar, a maquiagem perfeita, o homem com um perfeito corte, e de repente algo desalinhado faz que eu chame atenção. Tem gente que às vezes deixa até de se arrumar justamente para não ser muito visto, né? Para não ser muito observado. E o olhar do coração, né, Águida? O olhar do coração é tudo. Só que a gente não aprendeu a olhar e nem ser olhado com o olhar do coração. Isso tudo é um processo de desenvolvimento. Ô, Fernanda, verdade, o YouTube não está funcionando. Gente, eu vou só interromper um pouquinho. A gente está verificando aqui o que fazer com o YouTube. Se não conseguirmos hoje, ele fica gravado lá depois, tá? Aí vocês nos acompanham por aqui. Obrigada. Então, a gente não aprendeu muito a desenvolver esse olhar do coração, né? A gente cresceu com muito medo de ser observado, porque o ser observado era ser avaliado, ser julgado. Será que eu estou sendo bom? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou bem vestido? Será que eu estou vestido para a ocasião X ou Y? Então a gente está o tempo todo tentando ser o melhor. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem estão preocupadas com isso, mas a gente está preocupada. E esse olhar é o que o Ed falou, é o olhar que vem da nossa criança, né? Como a nossa criança foi olhada, como a nossa criança foi recebida no mundo, como ela foi observada pelos avós, pelos pais, pelos vizinhos, como ela foi observada também pela escola, e tudo isso faz tanta diferença. Então a pergunta que eu trago, como é o seu olhar para você? Como é o seu olhar para as coisas que já aconteceram na sua vida? Porque às vezes alguma coisa aconteceu, já passou, alguém te decepcionou, ou você se decepcionou, ou você decepcionou alguém. Isso pode acontecer, né? E a gente olha para aquele passado lá atrás, e se você vê o João da Silva hoje, que foi aquela pessoa que te decepcionou, que te magoou muito, você ainda vai julgá-lo da mesma forma do que aconteceu lá atrás. Você não parou para olhar se teve um amadurecimento, um melhoramento dessa pessoa. Do mesmo jeito que todos nós já cometemos erros, já cometemos falhas, e quando a gente passa por aquilo, tem os aprendizados, traz o melhoramento, de repente aquela pessoa que a gente machucou, que a gente magoou, olha para a gente com aquele mesmo olhar. Por quê? Porque ela conheceu aquela pessoa lá de trás. E nós tivemos um processo evolutivo, um processo de melhora, e a gente precisa estar aberto para olhar para o outro olhar para a gente, principalmente para a gente olhar para nós mesmos. É por isso, assim, o ponto número 1 que nós vamos olhar, na nossa proposta, nós queremos colocar três olhares básicos, didaticamente falando, são 3 olhares, para nós desenvolvermos. No primeiro olhar que a Michelle já está trazendo, é nós conscientemente fazer uma ginástica, por isso ele fala um novo olhar. Nós temos um novo olhar sobre a nossa história. Facilmente não, todos nós temos a nossa história cheio de cargas emocionais, cheio de experiências, todos nós tivemos dentro da nossa idade, dos 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, são as nossas experiências, e aquilo que nós vivemos, isso causou uma carga emocional fortíssima dentro de nós, e o que fica é a nossa carga emocional. A experiência não tem mais como mudar. Aquele dia que aconteceu aquele fato, aquela situação, isso não tem mais como mudar. Mas a carga emocional que está dentro de nós, nós precisamos olhar com um novo olhar. Por isso ele fala muito novo olhar para nossas experiências. Porque às vezes a gente olhava com 10 anos, vou falar 10 anos como exemplo, aconteceu algo e eu fiquei muito chateado, com muita raiva, e eu gerei um filme na minha mente
E toda vez que eu lembro desse filme, eu mantenho o mesmo olhar, a mesma cena, como se fosse às vezes um filme de terror, ou fosse um filme de raiva, um filme de tristeza. E essa capacidade de nós invertermos o nosso olhar sobre a experiência já aconteceu, a cena já aconteceu. Então nós desenvolvemos uma habilidade muito grande de mudar nosso olhar, a nossa percepção. E eu sempre falo muito das raízes básicas, principalmente nós olharmos, todos nós temos uma experiência sobre nosso pai, sobre a nossa mãe. Mas como seria se eu mudasse esse olhar? Principalmente naqueles momentos que eu tenho uma recordação mais negativa, mais triste, mais sofrida. Fiquei chateado, fiquei com raiva, fiquei com muito medo, ou daquelas noites escuras, a criança tem muito medo, e às vezes a gente carrega alguns traumas, alguns pânicos, algumas fobias, e a gente continua falando, eu sou. Não, esse eu sou é só o jeito que eu olho para isso. Eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou tímido. Não, isso não é que eu sou, é só o jeito que eu olho para a minha história. Como seria se eu começasse a mudar o olhar sobre a minha história? E além disso, se eu olhasse o meu olhar sobre mim mesmo. Eu vou contar uma história. Quando eu era adolescente, eu, pelo meu tamanho físico e a timidez, a cultura alemã que eu vivia, me sentia totalmente deslocado. Então, por anos e anos, eu me enxergava um desconforto pelo meu tamanho. E só muito mais tarde fui aprendendo a mudar esse olhar sobre mim mesmo. Hoje, e já há muitos anos, eu gosto. É muito bom ser do tamanho que eu sou, é muito bom ser do meu físico que eu sou. Então, esse olhar sobre mim, eu preciso mudar. Não posso mudar meu físico, mas eu posso mudar o olhar sobre mim mesmo. E sabe o que é interessante? Muitas vezes, a gente, quando é criança, ouve muitas críticas sobre algo. Tem coisas que te machucam na infância, muitas coisas às vezes relacionadas a pai, a mãe, a acontecimentos na família. E você tem a vontade de falar assim, nossa, não, eu vou crescer e eu não vou fazer nada disso. E realmente a gente tem essa capacidade. Só que é tão forte, fica tão encrunhado na gente, que facilmente a gente repete os mesmos padrões. Aquilo que nos fez doer, a gente traz para a nossa vida adulta e a gente repete esses padrões. Olha que coisa mais séria. Enquanto o que a gente não acha legal, a gente traz e repete na nossa vida adulta. E para isso a gente precisa estar muito atento ao nosso olhar sobre a vida. A Mari acabou de falar ali, precisamos filtrar. Sim, Mari, a gente precisa filtrar. E esse filtrar é algo importantíssimo para a gente. Porque se a gente não filtra, a gente passa, vamos pensar um coador de café com um buraquinho, vai borra para o café e não é agradável tomar o café com borra, né? Então a gente conseguir trazer esse filtro é importantíssimo. Eu gostei muito dessa imagem do filtro. Para quem faz programação neurolinguística, é uma das formações que a gente oferece, é como a mente organiza o mundo exterior no mundo interior. E isso passa literalmente pelo filtro, a palavra mais usada, filtro, porque a mente não consegue captar o todo. Então naquela hora ela bate o olho, ela filtra e pega só uma informação. E essa informação vira a nossa experiência. Só que essa informação, ela é muito dentro do contexto daquele momento e principalmente pelo meu estado emocional. Às vezes estou no estado emocional de muito medo e eu filtro a realidade de um jeito. Se estou num ambiente que eu estou muito inseguro, eu filtro a realidade de um jeito. Se eu estou num ambiente que eu estou muito alegre, muito entusiasmado, eu filtro de um outro jeito. Por isso que nós falamos muito. Quando a gente bate o olho, a primeira impressão ou a primeira paixão, a gente fica totalmente apaixonado. Depois, no dia a dia, a gente vai filtrando de outra forma. Então, realmente, nós filtramos a realidade e o filtro é muito limitado. Por isso, nós temos a capacidade de modificar constantemente o nosso olhar, ampliar, abrir esse olhar. E aí vem a palavra muito, muito significativa, a flexibilidade. É a capacidade de olhar a mesma situação sob vários ângulos.
vários ângulos. Eu estou aqui, a gente está tomando água, eu estou com um copo de água. E ele é transparente, mas eu posso olhar de um lado, eu posso olhar de outro, mas eu posso também olhar de baixo para cima. E como seria se eu olhasse de dentro para fora? Mas o mais gostoso ainda, como seria se pudesse olhar de dentro para fora? Essa é a grande invertida, para quem entende, é olhar de dentro para fora para uma realidade. Eu falei da água para entender. Assim são as nossas experiências. A nossa história, ela é meramente a nossa história. O significado que nós damos para a nossa história é a forma que nós olhamos. Então, como desenvolver um olhar mais otimista, um olhar mais aberto, um olhar mais flexível, olhar sob outro ângulo, sob outra perspectiva, sob um outro interesse. Então, esse é o primeiro olhar que todos nós precisamos desenvolver. É uma ginástica mental do cérebro, flexibilizar o cérebro, senão a gente vai rotulando, e o rotular é o caminho da morte. Nós estamos em Setembro Amarelo, então tudo que a gente rotula, a gente gruda. Jung falava muito quando a gente gruda. Uma experiência grudou, eu não consigo mais sair dessa experiência, porque eu fixei um olhar. Então o olhar tem que se movimentar, a mesma coisa se movimenta. E quanto mais movimenta, mais flexibilidade. Quanto mais flexibilidade, mais vida. Isso é maravilhoso para quem entende. Eu vou aproveitar o filtro e, Joana, te peço permissão para aproveitar seu comentário. Ela diz que se ela olhar lá atrás na vida dela, infelizmente ela tem vontade de chorar. E isso é que vai fazer toda a diferença, e esse é o filtro que eu quero te deixar aqui agora para você utilizar. Eu acho que você deve ter acompanhado na semana passada. Se você não assistiu as lives da semana passada, assista. Por quê? Eu deixo a dica da estante. Então, olha essa estante, olha a live se você não acompanhou. Então, a dica que eu vou deixar para você. É importante a gente conseguir colocar o filtro no nosso olhar, porque eu posso escolher continuar olhando a vida com o olhar lá de trás, o olhar da criança, do Ida, da criança que não entendia como as coisas funcionavam, da criança que às vezes não tinha tudo o que precisava, da criança que não foi tão cuidada como ela queria, porque ela foi cuidada. Se a gente está aqui hoje é porque nós fomos cuidados. Mas eu preciso escolher aqui agora, olhar a minha vida diferente. Gente, uma das frases que eu mais escuto: é muito difícil, Michele, é muito difícil mudar, é muito difícil. E olha, uma das principais pontos, a gente falou muito disso nas lives passadas, nós vamos continuar falando nessa e falando para as outras, porque a mudança do olhar, ela vem através do olhar do amor, como nós falamos no início dessa live. A gente precisa mudar o nosso olhar para as coisas e para as pessoas. Muitas vezes alguém nos magoou, mas eu quero que vocês consigam olhar para esses sofrimentos e colocar bem claro: se alguém me fez algo, ele fez em cima de uma dor dele. E infelizmente eu estava com uma energia tão frequencial com essa pessoa que eu atraí a ação dele comigo. Por isso ele fala assim, uma pessoa comentou ali que muitos olhares já me machucaram muito. E com certeza, são as informações do mundo exterior que eu levei para dentro, e lá dentro eu carrego uma profunda dor, uma rejeição, uma reprovação, uma dor profunda. E esse é o desafio dessa proposta, como eu mudar esse olhar sobre aquela experiência que eu tenho. Que a única pessoa naquela hora, naquele momento, às vezes alguém te odiou ou me odiou e me machucou profundamente, me senti reprovado. Só que passou-se 1 ano, 5 anos, 10 anos e eu continuo olhando para aquela experiência com o mesmo olhar da reprovação. E essa é o convite que nós estamos fazendo, como movimentar, treinar. A Michele falou, isso é difícil. Realmente é um desafio muito grande. Mas essa é a capacidade que nós temos de modificar o nosso olhar. Então, o primeiro olhar que nós precisamos treinar. Como as pessoas olharam para mim, como é que eu olhei para as pessoas, como é que eu continuo olhando para a história. Eu estou falando um pouco a história, que é o primeiro olhar, que nós temos 2 outros olhares que nós queremos dar uma ênfase hoje à noite.
Então, aprender a olhar para a nossa história, para a nossa infância, para a nossa adolescência, para os nossos pais, para os nossos avós, e literalmente escolher colocar um olhar de muito amor, de muita luz, de muita liberdade, de muito respeito, essa capacidade de ter um olhar mais aberto e não fechado. E aí, só pegando a Michelle, eu sei que a gente empolga na fala aqui, porque a mente ela tem muitas, mas duas janelas básicas. Ou a gente olha, é que nem olhar para uma casa, uma janela. Eu abro a janela e olho para a escuridão, que é um jeito de olhar, ou abro a janela e vejo o sol nascer. Então, assim, estou dentro de uma casa, mas depende da janela que eu abro, eu enxergo a escuridão, depende da janela que eu abro, eu enxergo a luz. Então, essa capacidade de aprender qual a janela que eu abro para ver a vida, para ver o meu passado, para ver a minha história. Eu vou só aproveitar essa questão da janela e da luz que o Ed falou. Eu coloquei um Reels e coloquei um videozinho lá no Instagram. Depois, quem não viu, dá uma olhadinha. Gente, são flores amarelas, aquelas vermelhas, lindas, maravilhosas. É impressionante. Elas realmente se inclinam para poder buscar a luz do sol. É incrível e é esse o nosso grande exemplo. Depois vocês olham lá o vídeo e o Reels. Agora, voltando para essa questão do novo olhar, o que a gente precisa fazer? Vou aproveitar a Joana, que eu acho que bom que você permitiu-se compartilhar com a gente. Joana, gratidão. É importante, Joana, você conseguir olhar para a sua existência com amor e gratidão. Aqui agora eu estou bem. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que tem uma família, eu sou uma pessoa que tem uma história. Então eu posso olhar para as pessoas da minha história e continuar sentindo a dor lá de trás. Ou eu posso olhar para a minha história, olhar para essas pessoas e fazer assim: nossa, eu agora escolho olhar para a minha história e compreender que de repente eu não tinha muito entendimento, a pessoa que fez aquilo comigo ou as situações que aconteceram comigo foi porque não tinha uma outra forma melhor de fazer. Eu sinto muito pelo que aconteceu e aqui agora eu escolho levar a minha vida daqui para frente de forma melhor. O que eu falo que o mais legal para a gente observar é: não importa quantos anos você viveu, importa quantos anos você vai ter daqui para frente. E você tem a escolha de repetir o seu padrão lá de trás, atrair mais situações desse jeito, ou você pode viver uma transformação incrível na sua vida se você fizer escolhas de, em vez de olhar com críticas, elogiar. Em vez de olhar o lado negativo das coisas, olhar o positivo. Para onde eu tenho olhado? Nossa, de repente eu ando na rua olhando para o chão. Eu posso escolher olhar para a natureza, olhar para as pessoas. Gente, eu acredito muito que um dia nós humanos vamos chegar um momento da vida que a gente vai andar na rua, vai andar no supermercado, onde a gente estiver, simplesmente cumprimentando todo mundo. Porque não me cabe a situação de eu passar por uma pessoa igual a mim, um homem, uma mulher, uma criança, eu dar bom dia, boa tarde, boa noite e a pessoa não responder. Por que a gente tem que cumprimentar quem a gente conhece? Que tal a gente escolher praticar o amor humano? Eu cumprimento todo mundo, mesmo que as pessoas não me respondam. Às vezes pareço meio louquinha, mas eu escolhi amar. E, Michele, você sempre foi assim? Michele, você já se decepcionou? Já se decepcionou alguém? Sim, com certeza. A Michele de hoje não é a Michele de ontem. A Michele de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, ela teve uma grande evolução. Mas para isso eu tive um caminho que muitos podiam dizer: nossa, Michele, é difícil. Talvez eu te responda: sim, foi difícil em alguns momentos, mas ali eu busquei forças dentro de mim. Porque às vezes a gente fica igual peneira. A gente espalha força para todo mundo e na hora que a gente precisa a gente não tem. Então eu resolvi recolher. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes: nós somos uma grande usina de força, de luz, de poder. Escolha selar essa usina e você cuidar mais de você. Às vezes a gente quer cuidar muito de fora e as pessoas nem querem esse cuidado. Aí parece que a gente está o tempo todo invadindo o espaço do outro. Você tem que se sentir invadindo, ou alguém se sente invadido por você? Libera para essa pessoa. Deixa ela fazer as coisas do jeito dela. Faça as suas escolhas.
Resolva estar no seu patamar melhor para cuidar de você. É muito interessante quando a gente trabalha em grupos, palestras para escolas ou empresas, facilmente a gente trabalha dinâmico de grupo, vem aquela pergunta, na equipe de vocês tem pessoas chatas? Na hora as pessoas reagem e dizem, nossa, e como tem? E eu gosto de trabalhar justamente sobre esse tema, dizer, não existe pessoas chatas, é o meu olhar sobre essa pessoa e o filtro da chatice da pessoa. Então, na verdade, não existe pessoa chata, existem pessoas. Mas depende do meu estado, depende do que aconteceu, depende da experiência que eu fiz com aquela pessoa, eu lanço o olhar de chato. Nossa, como essa pessoa é difícil. Nossa, como essa pessoa é chata. Nossa, como essa pessoa... A gente vai rotulando. Esses rótulos é que vai limitando a nossa mente. E aí vem a proposta desse novo olhar, essa capacidade de nós não rotularmos negativamente. E se nós temos rótulos negativos sobre alguém ou sobre uma experiência, essa capacidade de desenvolver um novo olhar. E é impressionante como isso liberta. Liberta mesmo. A tua energia volta a fluir de outra forma. Porque o seu olho para aquela pessoa, enxerga ela como chata, como difícil, a minha energia só enxerga isso. A pessoa pode mudar, mas eu continuo só enxergando isso. Porque é o meu olhar que está estático, né? Ou então um olhar positivo. Às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, a gente admira demais essa pessoa, a pessoa faz tantas coisas às vezes difíceis, mas eu continuo enxergando somente as coisas boas. Até tem um lado bom nisso, porque a gente tem uma empatia muito grande. Então o grande convite, a proposta, desenvolver, treinar um cérebro mais flexível, mexer com as emoções com um novo olhar. E dentro disso, já pegando o gancho, Michele, para dar essa direção, do primeiro, a gente está falando de Setembro Amarelo, na grande maratona, e o convite é que nós realmente fizemos uma maratona, treinar, eu gosto dessa imagem, aquilo que a gente treina, a gente fica muito bom, flexibiliza o olhar sobre a tua história, sobre você mesmo. Então, se você tem algum olhar crítico sobre você, muda esse olhar. Se você tem algum rótulo sobre você negativo, que não é bom, muda ele. Muda mesmo. É teu olhar que tem que mudar. E dentro disso vem o segundo ponto que nós queremos trazer. É como desenvolver um olhar social. Aí sim é olhar mais para fora. O primeiro é sobre mim mesmo, sobre a minha história. Um segundo é como nós desenvolvemos um olhar diferenciado sobre o país, sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre a empresa, sobre o tempo, sobre as amizades. É como desenvolver um novo olhar sobre essa realidade em que nós vivemos. E nós temos muitos filtros negativos e nós somos bombardeados constantemente com informações negativas. E se essas informações negativas, naturalmente elas vão impregnando o meu cérebro, aquela coisa típica, nunca fui num lugar, mas tanto de ouvir falar, eu já tenho uma imagem daquele lugar. O que é essa imagem? Literalmente é o olhar que eu tenho sobre esse lugar. Eu nunca fui para aquela cidade, mas tanto ouvir falar, eu já não quero ir mais para aquele lugar porque eu tenho uma imagem negativa. Mas eu não tenho uma experiência ainda. Então, como desenvolver um novo olhar sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre a cidade, sobre o país, sobre o planeta? E uma dica super importante, gente, observe o resultado da sua vida, de quando você nasceu, seu primeiro período, segundo, terceiro, quarto, independente se você está na primeira década da sua vida, na segunda, na terceira, como estão sendo os seus resultados? Como tem sido a repetição dos seus resultados? Através disso, você vai observar como você está olhando para a vida. Você vai olhar, se você vai ter a noção se você está colocando filtro de amor e gratidão ou se você só está conseguindo criticar e se maldizer por tudo que você já viveu. Então é super importante, quando a gente fala de filtro, desse olhar para frente, para eu conseguir olhar para frente, eu preciso olhar com amor e gratidão para o que eu passei. Porque senão é uma ilusão. Eu acho que olhar para frente de uma outra forma resolve, mas não resolve, porque eu vibro uma energia de amor, de desamor,
de crítica, de sofrimento do passado, e com isso eu arrasto vida fora. Então é importante eu parar no aqui e agora, com muita amorosidade, e treinar esse olhar de amor e gratidão lá para trás, amor e gratidão para frente, amor e gratidão aqui e agora, porque é aqui e agora que a minha vida acontece. Para isso, eu olho com esse amor e eu vivo nesse amor aqui, porque senão eu fico ou de um lado ou do outro e eu não vivo nada, eu vivo sempre uma contradição. É muito importante vocês olharem aonde a vida de vocês chegou, quais os resultados, quais as conquistas de vocês, quais os insucessos e os sucessos que vocês tiveram na vida, que todos nós temos na vida, né? Aproveitando, para quem está nos acompanhando, a gente sempre tem um compromisso, no final nós deixamos o link com o resumo da nossa fala, com sempre exercício prático. Então, para quem se inscreveu na maratona, vai receber por e-mail. Se você não está inscrito e quer receber o resumo do material, que é o PDF, exercícios práticos. Se inscreva ainda, porque o link vai estar na bio, e esse link vai estar aberto o mês inteiro, que é justamente para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas para ajudar nesse processo que para muitos é tão difícil, tá? E o terceiro olhar, que muito rapidamente falando, eu gosto, é o olhar da transcendência. O que é o olhar da transcendência? Entra ali também a espiritualidade. Todos nós temos experiências profundas, independente de religião, de crença, mas a nossa espiritualidade. E muitas pessoas têm um olhar da transcendência ainda um olhar muito negativo, muito sofrido, como se um Deus castigador, como se um Deus não me amasse, como se um Deus estivesse muito longe, como se um Deus não me percebesse. Então, toda essa imagem que nós temos de um Deus, às vezes muito distante, um Deus muito vazio, ou a sensação de não ser percebido. Isso também é meramente um jeito que nós aprendemos ao longo da formação que nós tivemos. Então nós podemos desenvolver esse olhar, nós modificar e trazer mais próximo, mais afetivo, mais conectado esse olhar da transcendência. Sentir-se percebido, sentir-se olhado, ou olhar para Deus mais próximo, mais amor, sentir literalmente mais íntimo essa experiência da transcendência. É fundamental que a vida fica mais leve, mais suave, mais perceptível quando nós mudamos esse olhar. Nós vamos finalizando o assunto. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai ter algumas informações ainda sobre prática para vocês usarem em casa. Então a gente está aberto a perguntas, tá? E lembrando, quarta-feira nós temos a meditação. E tem uma informação, gente, na quarta-feira essa meditação ela vai ficar gravada, porque como o pessoal da Paróquia de Fátima solicitou para a gente uma palestra, a gente permitiu deixar essa meditação gravada para vocês na quarta-feira, para a gente poder contribuir com essa palestra na Paróquia de Fátima, tá? Então, na sexta-feira estamos de volta para quem quiser participar da live com a gente abre. Quem quiser compartilhar um pouco como foi a sua vivência e tirar dúvidas, a gente também vai estar aberto. Nós vamos fazer um resumão de como foi a semana, também ajudando mais nas nossas informações. Um exercício que eu acho fundamental, gente. Peguem um caderno. Eu quero que vocês façam numa página uma lista no meio. Só que vocês não vão fazer uma lista reta. Vai fazer tracinho, 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 espaço, tracinho, espaço. Aqui, sabe quando a gente faz um pontilhado? Um pontilhado. Porque eu quero que vocês consigam enxergar o passado de vocês, como eu já vivi, o que eu estou, aonde eu estou, quais são os resultados que eu tenho obtido e aonde eu quero chegar. Então, nessa lista, com o caderno aqui na sua frente, do seu lado esquerdo, você vai colocar tudo que você já passou, a sua estrutura física, emocional, financeira, relacionamentos, tudo. Faz um resumão da sua vida. E aonde que eu quero chegar? O porquê o pontilhado, Michele? Por que eu não posso passar uma linha reta e excluir tudo aquilo? Não tem jeito, tá nas suas células, vibra no teu corpo, vibra nas suas células e memórias emocionais. Não tem jeito de você excluir isso de você. Então eu quero que você, no exercício, tenha algumas dicas na parte 1,
olhar para você mesmo. Então, utilizem aquelas técnicas de lá e façam. E tem um exercício de espelho, gente, que diversas pessoas indicam. É um exercício maravilhoso, realmente, a gente conseguir olhar no espelho. É muito interessante quando a gente pratica isso com as pessoas dizem, nossa, Michele, como é difícil, não consegui ficar nem um minuto olhando para mim, eu olho e desvio o olhar, é tão estranho olhar para mim mesmo, e eu quero que vocês pratiquem mesmo. Se for para começar com 30 segundos, não tem problema, mas no decorrer da semana, eu quero que vocês cheguem a 3 minutos se olhando no espelho. Olhar no olho, com gratidão, com amor. Olha para você, olha para os seus traços. Eu não quero que você fique, nossa, tá com uma ruga ali, tem um cabelo branco ali. Não, eu quero que você olhe. Poxa, Michele, eu faço isso comigo, tá, gente? Quantas coisas você já viveu? Gratidão, Michele, por estar aqui agora, depois de tudo que se passou. Sinto muito pelos momentos que não foram tão bons. Sinto muito pelos momentos de erros, sinto muito por decepcionar e ter sido decepcionada. Eu sinto muito, mas eu te amo e te acolho aqui e agora. E a gente conseguiu transformar a nossa vida para melhor. Eu faço isso comigo, gente, façam com vocês. Essa primeira prática é olhar para você, é o desenvolver. A segundo exercício que a gente está propondo, para você praticar essa semana, é você olhar sobre as coisas que estão ao teu redor. Como ter um olhar mais amoroso, mais afetivo e modificar teu olhar. Literalmente treina um olhar diferenciado sobre as coisas, sobre o país, sobre a escola, sobre o trabalho, sobre os colegas. Desenvolva um olhar mais otimista, um olhar mais amoroso, mais afetivo, principalmente um olhar mais acolhedor. O teu olhar tem que ser um olhar acolhedor, como se você puxasse as pessoas. Olhar acompanhado com um bom sorriso ajuda muito, quando o teu olhar comunica um sorriso. Isso abre as janelas, abre as portas, então desenvolva isso um pouco mais. E dentro disso, também te sinta mais olhado por Deus. Eu falo a palavra Deus com toda a liberdade, cada um na sua experiência, te sinta olhado, ou olha mais, mas tem que conseguir enxergar essa presença sagrada, essa tua luz interior, a partir da tua alma você te enxergar e te sentir enxergado. Isso ajuda muito para nós desenvolvermos. Então a dica dessa semana são as 3. Você olhar para você mesmo, olhar para teu redor e te sentir percebido mais com amorosidade, com afeto. E se tem algum ponto negativo, um ponto que te faz sofrer, primeiro ver se mudar a pessoa, querer que a pessoa mude, que o mundo mude, que a situação muda. Experimenta você mudar o teu olhar sobre isso. Entra em outra frequência. Acesse o teu amor interior, acessa a tua compaixão, que ajuda muito, não de coitadinho, ou de vítima, ou coitado. Não, isso não é um olhar saudável. Mas olhe com compaixão, o olhar da empatia, um olhar de inclusão em vez de exclusão. Então tudo que você exclui, treina a incluir. Vai ser uma semana maravilhosa, fantástica, com muito treino. E a dica, manda seus depoimentos, manda seu feedback. Nós vamos estar acompanhando, nós vamos estar conversando e vamos estar dando retorno sobre isso. Então, o olhar com amor, a gente tem que ter coragem. Porque nós aprendemos o amor, muitas vezes um amor distorcido, que a gente não sabe o que é. Amor a gente vê como sendo de homem e mulher. E na verdade o amor é algo universal. O amor ele simplesmente é. Então escolha durante essa semana inteira e a partir de agora pela sua vida, escolha ser amor. Porque você simplesmente é. Fica a nossa gratidão, Luiz. Você acabou de falar que está com saudade dos cursos, eu também. Mas deixa eu contar uma novidade. Instituto Kessler vai ter momentos de práticas de meditação, concentração, presença, praticar âncoras e muita conexão profunda. Vem aí
Gente, eu gosto de chamar, eu vou contar pra vocês que estão aqui com a gente agora. Metamorfose humana, tá na hora da gente transformar, não tá? E eu conto muito com vocês e vão ser grupos presenciais, a gente vai se ver muito e muito junto. E não vejo a hora de abraçar todo mundo, que saudade. Então a gente fica aqui agora com essa mensagem de amor, amor e gratidão. Muita luz pra vocês, amor e gratidão. Gratidão, Alegria, muita luz. alegria. Eu amo vocês. Bom descanso a todos, muita luz. Gratidão.